Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Primeiro vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, desse sabadão. E o sábado, é claro, muito animado para a torcida do Vasco, pois se não tem o uruguaio Brian Rodrigues, tem o português Bruma. A gente vai falar muito sobre isso com vocês aqui nesse Acorda Vascão, trazer todas as últimas novidades sobre essa negociação que avançou muito nessas últimas horas e diante da negativa que o Vasco recebeu pelo uruguaio Brian Rodrigues, tende a ser Bruma o mais novo reforço para o setor ofensivo do Vasco. Muito se fala sobre esse português, entretanto, pouco se conhece. E aqui nesse Acorda Vascão, aqui no canal do Gigante Vasco, você ficará completamente informado sobre quem é esse mais novo reforço para o setor ofensivo do Vasco. Mais novo não, entretanto tem tudo para ser de fato o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, meu amigo torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. A gente, nessa última semana, ficou off, né? Eu casei no sábado passado, então hoje completa exatamente uma semana que eu estou casado. E durante toda essa semana eu nem estava no Rio de Janeiro, né? Estava curtindo minha lua de mel, de férias, mas mesmo assim a gente continuou postando os vídeos aqui no canal. Não com aquela frequência que vocês já estão acostumados, de manhã, de tarde, à noite, mas a partir de agora, a partir desse dia 1º, a gente volta com tudo. E eu conto com você, tá? Conta aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar o nosso crescimento. Vambora então, vascaíno? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Antes, porém, de entrar no assunto sobre Bruma, né, meu amigo torcedor, eu quero falar com vocês sobre o que fez o Vasco da Gama tomar a iniciativa pela contratação desse ponta português, que foi o fato do Vasco não ter conseguido avançar no Brian Rodrigues. O Vasco vem observando a situação do Brian há muito tempo, né? O Brian é um jogador que sempre esteve no radar da diretoria do Vasco desde o meio do ano passado. Era um nome que a diretoria do Pedrinho já havia buscado e as conversas foram retomadas agora nessa janela de transferências. O Vasco, assim como o Corinthians, assim como o Grêmio, demonstrou de fato interesse na contratação do ponta uruguaio, que hoje é um dos grandes destaques definitivamente do futebol mexicano, e o ponta uruguaio também se interessou na possibilidade de vestir a camisa do Vasco. Hoje, creio eu, Lucas, e aí eu saio um pouquinho do âmbito Vasco para explicar a vocês o âmbito Vasco, o futebol brasileiro, hoje, meu amigo torcedor, é a pérola de ouro, o diamante da América do Sul, o diamante da América de um modo geral, tanto da América Latina, que envolve México e alguns outros países, quanto da América do Norte, que envolve Estados Unidos e também outros países, quanto da América do Sul. E a gente está falando aqui de Argentina, de Uruguai, de Venezuela, de Paraguai. O Brasil hoje é o Brasil. O Brasil hoje é uma liga muito fomentada. E você aí, meu amigo torcedor, deve estar vendo isso. Gente, vamos cair na real. O Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui a alguns dias, terá esse ano Felipe Coutinho, terá esse ano Neymar, terá esse ano o Payet do próprio Vasco da Gama, o Depay no Corinthians. Isso eu tô falando de alguns nomes. Mas se eu ficar aqui, eu vou citar vários outros jogadores que são titulares nas suas seleções, que são camisa 10 nas suas seleções. A gente tá falando de um Savarino no Botafogo, que é o 10 da Venezuela. A gente tá falando de um Neymar que, voltando, é claro, vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. A gente tá falando de um Coutinho que tende a voltar para a seleção. A gente tá falando de um Igor Jesus, que é um camisa 9 da seleção. Hoje, o futebol brasileiro é um futebol que o mercado tá de olho.
Hoje o futebol brasileiro é um futebol que todo mundo quer jogar, ainda mais tratando de jogadores que atuam aqui na América do Sul. Então o Brian Rodrigues, que é um ponta uruguaio, é um ponta de seleção, ele sabe muito bem que para sua carreira, para uma convocação, é melhor para ele estar no Brasil do que continuar no México. Ele vai estar na liga que hoje todo mundo está de olho, meu amigo. Essa é a realidade. Ele vai jogar com Coutinho, ele vai jogar com Payet. Louco ele seria se não quisesse vestir a camisa do Vasco da Gama. E ele queria muito. Não apenas por isso, mas pela questão financeira que foi muito vantajosa. Hoje o Brian recebe no América do México R$720 mil. O Vasco colocou na mesa do Brian Rodrigues uma proposta, uma oferta salarial de R$1 milhão. Ele se amarrou, gostou, aceitou. Desde o domingo passado, a informação que eu venho a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão é que desde o domingo passado o Vasco já tinha resposta positiva do Brian Rodrigues para uma contratação. O Brian Rodrigues já havia respondido ao Vasco da Gama o aceite, já havia aceitado, né, a proposta que foi feita do Vasco pela sua contratação. E o que o Vasco esperava? A proposta do América do México. Na quarta-feira, o Vasco ele colocou na mesa os valores, tá? A primeira proposta do Vasco da Gama foi de 4 milhões e meio de dólares. Foi com esse valor que o Vasco iniciou as tratativas, cerca de R$25 milhões, é claro, imediatamente recusada pelo América do México, e o Vasco nessa última quarta-feira subiu a pedida. Subiu de 4 milhões e meio de dólares para 7 milhões de dólares, ou seja, de 25 milhões de reais para 40 milhões de reais. Esse valor agradou ao América do México. Entretanto, qual é a situação? O América do México recusou essa proposta. Por quê? Porque amanhã, domingo, é o último dia da janela de transferências do futebol mexicano. E o que o América do México entendeu? Liberando o Brian Rodrigues, não iria ter tempo hábil para repor a saída desse ponta tão importante para o elenco. Então, o que o América do México fez foi aceitou a proposta do Vasco, mas a liberação do Brian Rodrigues iria acontecer apenas no meio do ano. Para o Vasco, isso não rolava, porque o Vasco tem muita pressa, o Vasco tem muita urgência pela contratação desse ponta e nem pensa em esperar no meio da temporada. O Vasco tem um dinheiro guardado, a informação é que o Vasco tem um orçamento para comprar, tá? Não é contratar, não é pegar emprestado, é comprar 2 reforços pesados que atuem no futebol da Europa. Uma parte desse valor iria ser direcionada ao Brian Rodrigues, entretanto, como houve essa negativa, né, do América do México pela liberação do jogador, o Vasco moveu as suas forças para um outro atleta. E agora que a gente entra no assunto, né, do atacante Bruma, pois se com Brian as coisas não andou, com Bruma as coisas estão andando muito, meu amigo torcedor. O Vasco tem negociações, eu falo não avançadas, mas avançadíssimas, com Armindo Tué Nabangna, mais conhecido apenas como Bruma, jogador que nasceu em Guiné-Bissau, mas teve dupla nacionalidade. Ele tirou a nacionalidade portuguesa. Ele tem 12 jogos, inclusive, pela seleção de Portugal, 2 gols marcados. Ele atuou durante muito tempo das suas categorias de base, pela seleção de Portugal, inclusive. Tem ao todo, para você ter noção, 73 partidas com a camisa da seleção portuguesa. Isso é para vocês entenderem que ele sempre foi considerado uma promessa do futebol de Portugal. Ele disputou a Eurocopa Sub-17 em 2010 pela seleção de Portugal, a Eurocopa Sub-19 de 2012 com a seleção de Portugal, a Copa do Mundo de 2013 com a seleção de Portugal e a Eurocopa Sub-21 de 17 também com a seleção de Portugal. Sendo a Copa do Mundo de 2013, ele o grande destaque. Tendo em 4 partidas, a seleção de Portugal, cai nas oitavas e o Bruma fecha a competição com 5 gols marcados. Antes de entrar no assunto da negociação, rapidamente, e é rápido, tá? Eu só quero trazer detalhes a vocês de quem é esse jogador, não perfil, característica, isso a gente vai trazer já já, mas sobre o histórico dele. Bruma é um atleta que iniciou a sua carreira nas categorias de base do Sporting, um dos grandes clubes do futebol de Portugal. Passou pelo profissional do Sporting, infelizmente, acabou não dando muito certo por lá. Ele estreia profissionalmente no ano de 2012. Ele vai para o Galatasaray, ele é vendido para o Galatasaray, volto a repetir, sempre foi considerado uma grande promessa do futebol de Portugal e por isso o Galatasaray o compra, tá?
muito jovem ainda, ele vai para o futebol turco numa negociação milionária no valor de 13 milhões de euros à época, trazendo hoje para nossa moeda 13 milhões de euros, dá mais de 80 milhões de reais. Depois do Galatasaray, ele é emprestado no ano de 2015 e 16 para o Real Sociedad, volta na temporada 16-17 para o Galatasaray, onde tem números maravilhosos. Em 37 partidas foram 11 gols e 6 assistências. Logo após a temporada 16-17 pelo Galatasaray, ele é vendido para o Red Bull Leipzig, uma equipe da Alemanha, no iníciozinho, inclusive, do projeto do Red Bull Leipzig no futebol alemão. Ele é vendido à época por 15 milhões de euros, meu amigo torcedor, valores, cifras altíssimas. Isso hoje dá algo em torno de 95 milhões de reais o valor que o Bruma foi vendido. Faz temporadas boas e no ano de 19 e 20 é vendido novamente para o Ajax, pro PSV da Holanda, pelo valor de 12 milhões de euros. No PSV ele fica 2 temporadas, vai bem na primeira temporada com 31 partidas, 5 gols e 3 assistências, e é emprestado para o Olympiacos da Grécia, clube inclusive do grego Evangelos Marinakis. Tem números interessantes, em 33 partidas marca 9 gols e 3 assistências, volta para o PSV e novamente vai muito bem no clube holandês. Após essa passagem pelo clube holandês, ele novamente é vendido. Volta para o futebol turco, dessa vez para o Fenerbahçe, rival do Galatasaray, que havia comprado lá em 2013, 2014. Um valor menor, né? 4 milhões de 250 mil reais. Ele fica no Fenerbahçe e o Braga logo em seguida o compra, clube onde ele está atualmente. Seus números pelo Braga são surrealmente bons, mas essa é a melhor temporada de Bruma vestindo a camisa do Braga. E aqui, olhando rapidamente os números do Bruma, tá, meu amigo? É a melhor temporada desse ponta de toda a sua carreira. Olhando em números, tá? O Bruma hoje, ele vive o melhor momento da sua carreira. Ele tem 13 gols e 8 assistências em 31 partidas. Um jogador de 30 anos de idade, muito forte fisicamente, que é baixo, né? Tem 1,73 m de altura e 58 kg. A gente vai falar já, vai trazer mais características sobre o Bruma. Antes, porém, eu quero falar um pouquinho sobre as negociações, o que hoje acontece entre o Vasco e esse atleta. Diante da negativa por Brian Rodrigues, o Vasco avançou nas negociações pela contratação desse ponta português, meu amigo. Ele é um ponta que atua pelo lado esquerdo do campo e é visto nesse momento como jogador que o Vasco busca no mercado para a posição de titular da equipe. A proposta que o Vasco formalizou por Bruma é igual à proposta que o Vasco havia formalizado pelo Brian Rodrigues junto ao América do México, uma proposta de compra dos direitos econômicos. Inicialmente, o Vasco colocou na mesa do Braga, Clube de Futebol de Portugal, algo em torno de 6 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda hoje 35 milhões de reais. O Braga gostou da oferta, mas não aceitou. O Vasco teve que dar um a mais para o Braga. E aí, o que o Vasco fez? Ele colocou metas no contrato que o Bruma, batendo essas metas, o valor da negociação vai subir. Então, assim, quais são essas metas, por exemplo? Conquista de títulos, conquista de vagas na Libertadores, jogos disputados, gols marcados, assistências. Tudo isso vai estar no contrato e caso o Bruma venha conseguir bater, o valor de compra dele vai aumentar. As conversas já ocorriam há algum tempinho em sigilo, ele era o nome que o Vasco da Gama tinha engatilhado caso definitivamente as coisas com o Brian Rodrigues junto ao América do México não andassem, e como acabou não andando nesses últimos dias, as conversas avançaram. Ele está no Braga, como a gente trouxe a vocês agora há pouco, desde janeiro de 2023, ele é um dos grandes destaques da equipe, que atualmente está no 4º lugar do Campeonato Português. Então, assim, é importante vocês entenderem que o Vasco está tirando um jogador que é titular e tem números absurdos de uma equipe que é o 4º colocado do futebol de Portugal. E eu já digo isso e falo até um pouco mais pesado, para você parar com essa palhaçada de criticar. Palhaçada, que eu acho que tudo tem que haver um limite. Eu acho que tudo tem que haver uma coerência. Eu acho legal a gente criticar contratações. Eu acho coerente a gente criticar muitas contratações que o Vasco da Gama já fez. Agora, a gente reclamar que o Vasco tá tirando um ponta titular do atual 4º colocado do Campeonato de Portugal, um ponta que brilhou sempre na base da seleção de Portugal, um ponta que recebe recentemente e frequentemente convocações para disputar
Partidas com a camisa da seleção de Portugal, de um ponta que joga Champions League, Euroleague, né? Competições da UEFA Europa League, perdão. A gente tá falando demais. Sinceramente, essa é a minha opinião. O Vasco ele tá achando um baita jogador. As coisas nesse momento já estão alinhadas com Braga, perdão, pelo Bruma. O acordo ainda realmente não está selado, não está fechado, mas o Vasco já tem valores combinados com o clube português. Recentemente, Flamengo, Porto e Benfica chegaram a sondar o jogador, mas hoje, como as negociações estão acontecendo com o Vasco, o Bruma está muito empolgado com essa possibilidade de vestir a camisa do Gigante da Colina e o Braga também não quer abrir negócio com nenhum outro clube, principalmente do futebol de Portugal, tá? O Braga, sim, ele tem até interesse numa venda, mas ele não tem interesse em vender o Bruma para um clube do futebol de Portugal. Por quê? Pois entende que vai estar reforçando muito um adversário. É a mesma coisa que o Vasco vender, um Adson, o Vasco vender um Verratti para o Flamengo, para o Fluminense, para um Palmeiras. É um rival direto. E o Vasco não faria isso, creio eu. Assim como também o Braga entende que vender o Bruma, que é um dos seus principais jogadores, para o Benfica, para o Porto, vai estar reforçando um rival direto e perdendo um grande jogador. Então, nesse momento, a situação está assim. O Vasco está apenas um ok de fechar a contratação de Bruma. Colocou esse valor de 35 milhões de reais na mesa, o Braga gostou, pediu mais, o Vasco colocou metas contratuais e era exatamente aquilo que faltava para que o negócio viesse a ser fechado. Expectativa aí, meu amigo torcedor vascaíno, é que em breve, tá? Até o final dessa semana, até o meio dessa semana que está aí por vir, o Vasco consiga a contratação do jogador. O pagamento, a princípio, desse valor de 35 milhões de reais será feito em 6 parcelas, tá? Então, 35 dividido por 6, fazendo uma continha rápida aqui também com vocês, algo em torno de 6 milhões de reais, 5 milhões e 500 mil reais, é esse valor que o Vasco estaria pagando, dividido em 6 vezes pela compra dos direitos econômicos desse ponta português. É o Vasco, meu amigo, com todo respeito, volto a repetir, com um baita achado. A gente que tanto reclamou do setor de scout do Vasco da Gama, vê o Vasco agindo muito bem. E falando rapidamente sobre esse atleta, o que temos a trazer a vocês é o seguinte, ó, fiquem ligados. Bruma é um jogador de 30 anos de idade, 1,73 m de altura, destro, que nasceu em Guiné-Bissau, é naturalizado português, foi revelado pelo Sporting, como a gente já trouxe, passou por equipes como Galatasaray, RB Leipzig, PSV, Fenerbahçe e desde 2023, além do Braga, desde 2023 está no Braga e além da seleção de Portugal, ele também disputou torneios como pela seleção a Copa do Mundo Sub-20, a UEFA Nations League. Seu valor hoje de mercado é avaliado em 8,6 milhões de euros, um valor altíssimo pelo SofaScore. Na atual temporada, ele tem 31 partidas, 12 gols e 9 assistências. É o terceiro jogador com mais dribles certos na Liga de Portugal. Tem 45 dribles em 17 partidas, números surreais. Tem aí até o prêmio de melhor da partida de uma das partidas que o Braga disputou na UEFA Champions League. Informações aí por fora das 4 linhas, um perfil muito legal que eu acompanho sempre. É que Bruma já atuou algumas vezes pelo lado direito, mas definitivamente o melhor lado, o que ele mais entrega é quando atua pelo lado esquerdo do campo. Ele tem essa valência, né, de cortar para o meio com seu pé direito e chutar para o gol. Ele costuma se adaptar a diferentes esquemas também, seja como um ponta, seja como um segundo atacante. É um jogador que tem um perfil muito veloz, muito driblador. É um atleta capaz de puxar contra-ataques e escapar da pressão dos defensores. Além também, de acordo com informações, de manter a posse em situações apertadas. Ainda com relação a Bruma, o português tem um passe curto bom, muito bom inclusive, criando chances, penetra a linha defensiva com muita velocidade e é capaz sempre de conseguir acelerar esse jogo. Nessa temporada, ele tem sobressaído muito de acordo com informações, tem 12 grandes chances criadas na Liga Portugal, é o líder do torneio também nesse quesito de dribles e de grandes chances criadas, tem 20 passes decisivos e é um jogador, assim, muito criativo. Então, assim, é o Vasco achando um baita nome que poderá ajudar e muito. E para fechar aí, eu quero que vocês vejam um vídeo do próprio Bruma em uma entrevista dada a um podcast de Portugal, falando um pouquinho sobre a característica dele. Se liga nesse nome que tem tudo para ser o mais novo reforço do nosso Vasco da Gama. Quando o jogo está difícil de resolver,
Eu às vezes olho para a bancada e tu tens a bola. Não, maninho, quando está difícil para resolver, a única coisa que as pessoas têm que fazer é procurar a bola e conseguir achar o Bruma. E é só para me entregar, maninho. E era exatamente isso que eu ia dizer. Do resto fica à espera que é para manifestar. As bancadas maninho. ficam com esperança que tu resolvas a situação. Óbvio, porque já sabem também, maninho. Quem que pode resolver isso sou eu. Não é mais ninguém, maninho. Tu lidas bem com essa responsabilidade. Eu lido bem com isso, pá. Até gosto, pá. Não Até queima gosto. a bola. Não em queima, maninho. Em nenhum estádio, pá. em nenhum, Maninho, contra não nenhuma queima. equipa. Não. Ah, maninho. Bola tem que ser como se fosse... para quem que tiver filho, para quem que gosta de jogar, os jogadores da bola, os miúdos que estão a crescer. Bola tem que ser tratado como se fosse tivesse um filho ou tens uma namorada, tens que tratar a bola assim quando chega nos pés. Não tens que andar nervoso. Nervoso para quê? Ah, maninho. Não chora contigo. Não, eu fiquei triste quando as pessoas dominam bola. Isso dominam a bola vai para o outro lado. Isso que eu fico triste, fico chateado, pá. Porque não sabem fazer nada com aquilo, pá. Maninho. Não sabem, honestamente não sabem, pá. Se não sabe, tens que dar quem sabe. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, gostou do Bruma? É um bom reforço, é um bom nome? Coloque aí a sua opinião nos comentários, que a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sábado. E já a gente tá aí de volta com Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.